Está entrando no ar mais um programa Conversa com Daniel Grijó na TV e estamos aqui para fazer você sentir-se bem. Vamos para um breve comercial e já retornamos aqui na Interior TV. Tem dores nas costas, tensão muscular, fisioterapeuta você tem que chamar. Tem dores nas costas, tensão muscular, o fisioterapeuta você tem que chamar. Dr. Daniel Grijó. O DG Intense. Uau! Se liga, ele tem 14 anos de experiência com vários casos de sucesso e é bem provável que ele consiga tirar todas essas dores de você e ainda deixar o seu corpo e sua mente equilibrados numa vibe só. Dr. Daniel Grijó. Seu fisioterapeuta em Macaé e Rio das Ostras. Pede logo esse orçamento. Ele é o cara. 22 999 09 19 39. Você não vai ficar cheio de dores perdendo tempo, né? Pede o seu orçamento agora. WhatsApp 22 99909 19 39. Dr. Daniel Grijó. AM Contabilidade, escritório contábil em Macaé há mais de 20 anos no ramo. Serviços contábil, fiscal, departamento pessoal, declaração de imposto de renda, pessoa física e jurídica, abertura, alteração, encerramento de empresas, suporte para MEI, microempreendedor individual. AM Contabilidade, condições especiais de preços para empresas. Formalize o seu negócio. Agende uma visita ou ligue pelo telefone 22 99265 7768. Estamos localizados na Avenida Luiz Lírio 463, Macaé. A sua empresa em ótimas mãos. Onde você vai, a gente vai junto. Você sabe, é você nosso melhor assunto. Dias bons e ruins, quem é que não viveu? Mas a gente estava lá pra te dizer que valeu. A gente viu seu time ser campeão, viu também você perder na prorrogação. Sua rua, seu bairro, cidade, região, tem sempre lugar na nossa programação. É só você falar que a gente aumenta o som e dá um close em sua emoção. É só ligar a TV pra você ver que a gente gosta mesmo de assistir você. É só ligar a TV pra você ver que a gente gosta mesmo de assistir você. Nós também somos telespectadores da sua vida. Interior TV. A gente faz pra você. A gente faz pra você. Voltamos dos nossos comerciais e ao meu lado o terapeuta Sauler Barcelos. Sauler, é um prazer receber você aqui. Eu sei que você tem muita bagagem, muita experiência em relação ao cuidado mental do homem. E você tem conversado com vários homens de várias classes sociais, de várias faixas etárias. Eu gostaria que você dissesse o tema pra gente, porque eu acho que esse tema é um tema que, de uma certa forma, vai trazer um certo conflito interno aos homens, porque os homens vão começar a pensar em relação sobre o que é o tema, do que se trata a grandiosidade do tema. Bacana, Daniel. Agradeço muito a oportunidade de estar aqui nesse momento para a gente trocar uma ideia, né? Bater um papo bacana sobre justamente uma temática um tanto quanto ainda tabu, falando sobre o porquê os homens não estudam para ser pais. E já esse tema, assim, já começa a gente a pensar, né? Caramba, não estuda para ser pai? Precisa estudar para ser pai? Agradeço mais uma vez a oportunidade. Eu sou terapeuta sistêmico e analista corporal e a gente vai aqui adentrar em alguns universos, tanto com a minha bagagem terapêutica, como também a possibilidade que eu tenho hoje. Eu sou um dos administradores de um grupo chamado Movimento Ser Pai, que pega pais de todos os lugares, né? Então é muito legal que a gente tem bastante troca e vê o quanto que é importante nós termos essa temática hoje cada vez mais comum e em voga no nosso dia a dia. Entendi. Ô, Sauler, eu gostaria de fazer uma pergunta para você que é um pouco, como que eu vou dizer, desafiadora, mas ela é um pouco intrigante para os homens, que é em relação ao cuidado. Porque os homens, na minha opinião, eu posso estar errado, você pode até me corrigir, eles não sabem muito bem a definição do que é o cuidado. Eu gostaria que você explicasse para a gente o que vem a ser o cuidado para essa geração. O que eles entendem, essa geração do milênio, no que se trata o cuidado, o que vem a ser o cuidado, e por que a geração Z, a geração
dos filhos que estão sendo educados pelos pais dos milênios tem um certo conflito. Isso é muito legal, essa pergunta, pelo seguinte: o que é o cuidado, né? Existe muita desinformação com relação a essa questão. A gente precisa muito começar a perceber essa questão da empatia. O que a criança precisa? E se ela precisa só de uma vertente ou precisa de ambas as bases, que são pai e mãe? Então aqui, quando eu estou falando sobre uma família, né, de possibilidades diversas, pai, mãe, de repente avós, tios, dependendo da configuração, mas vamos colocar aqui numa base, só para a gente falar um pouquinho, pai e mãe. Porque existe muito a pressão de que a mãe que tem que dar conta de tudo, a mãe que tem que fazer tudo. E o porquê disso? A gente tem toda uma questão cultural e toda uma questão histórica, onde numa realidade, numa sociedade, né, patriarcal, machista, o pai ele faz o mínimo, e quando faz o mínimo ele acha que está fazendo pra caramba. Então, mas a minha pergunta é em relação a esse mínimo que ele acha que é máximo. Quando que você, na sua opinião, você começou a observar que os homens estavam achando que o mínimo era o máximo ao conversar com eles, a dialogar com eles? Isso, sem dúvida alguma, pega cada vez mais as pessoas mais antigas, mas não é uma regra. Tem ainda pessoas novas, né, pais novos, recentes, que ainda têm esse tipo de pensamento. Eu não digo se está certo ou se está errado, eu gosto muito de ver pelos benefícios e malefícios. E quando a gente está falando sobre pai e mãe, quem tem que ver o benefício e malefício principalmente é a criança. Eu, quanto pai, eu posso simplesmente chegar e fazer o que eu tiver que fazer e acho que está tudo certo. Mas e a criança, como é que está? Quanto terapeuta, eu vejo diversas pessoas das mais variadas idades, inclusive senhores, senhoras, chegando para mim com várias problemáticas psicológicas e emocionais, justamente por conta da tratativa e em grande parte por conta dos pais. Não é uma regra, mas em grande parte por conta dos pais, porque os pais não são presentes, os pais não são amorosos, os pais não abraçam, os pais não choram, não demonstram carinho. E por quê? Justamente naquilo que eu estava falando, uma sociedade patriarcal e machista, onde o homem tem que ser o provedor, tem que ser o forte, não pode demonstrar fraquezas. Eu posso dizer que a geração sentiu a omissão da geração passada e, em virtude dessa dor, desse sofrimento, ela resolveu tomar uma atitude ou não? Isso também tem, mas a informação ela acaba cada vez mais na nossa realidade hoje percorrendo com muita intensidade. Hoje não tem como você não saber realidades diferentes, a não ser que você esteja totalmente alheio à tecnologia. Você entra em algum programa, entra no YouTube, entra em alguma situação, você já começa a ver vertentes diferentes. Nunca a informação foi tão veloz e tão rica em termos de quantidade, não somente em termos de qualidade, mas quantidade. Tem informação de tudo quanto é coisa. Então o pai que de repente... E aí esse é um ponto muito legal das gerações que você citou, né? O pai que de repente não teve um pai presente... né? O homem que não teve um pai presente, a mulher que não teve um pai presente, fica naquela, eu não quero repetir isso. Eu não quero fazer a mesma coisa com o meu filho. Porém, Daniel, tem uma coisa muito importante. A gente só dá aquilo que a gente possui. Se você não busca informação, se você não busca ser um pai melhor, se você não busca agregar conhecimentos, mesmo que você não queira, no momento que você menos percebe, você vai estar repetindo padrões que você tanto julgava como sendo errados. Quando o homem ele acredita que uma mentira é uma verdade absoluta, como é possível ele reverter essa situação, na sua opinião? Isso é uma quebra de paradigma, e como a gente já sempre fala, né, popularmente, quebras de paradigmas são muito complicadas. Primeiro, a pessoa tem que querer. Se a pessoa não quiser, eu tenho o seguinte pensamento: ninguém muda ninguém. Ninguém muda ninguém. Você pode, ao máximo, tentar se esforçar, auxiliar, intuir, mas se a pessoa não quiser, não vai. Não vai. Então, o que a gente pode vir a fazer a pessoa que está totalmente fechada a novas ideias? Semeadura. Se você vai naquela tentativa ferrenha de mudar a cabeça de alguém, é frustração praticamente certa. Você cria essa expectativa e, não sendo atendida, você acaba se frustrando. Na sua opinião, por que a sociedade partiu do princípio de que ela tinha que refazer o papel de pai? Por exemplo, instituições militares, empresas públicas e privadas, segmentos religiosos. Por que, de uma certa forma, vocês observaram que esse papel de pai estava sendo tomado à força? Ou isso é mentira?
tomado à força? Por um exemplo, pais que eram, no caso, negligentes, e quando eles, de uma certa forma, quiseram tomar seu lugar de pai, perceberam do erro que eles estavam cometendo, eles perceberam que não estava sendo tão fácil assim, como, por exemplo, guardas compartilhados. Por que eu estou te falando isso? Porque na última entrevista, nós tivemos, na última programa, nós tivemos um doutor aqui, um advogado, em que esse advogado nos comentava sobre alienação parental, sobre guarda compartilhada. E uma das coisas da alienação parental diz respeito à parte emocional, em que aquela criança, né, poderia, de uma certa forma, usufruir dos cuidados do pai, sendo que aquele pai poderia recorrer na justiça essa intervenção. Sendo que, em certo ponto, a justiça demorava muito a colocar esse termo de alienação parental, e quando esse pai ia requerer novamente a guarda do seu filho compartilhado, esse filho já estava grande. Esse filho já estava com 16, 17 anos. Como você vai colocar um adolescente de 16, 17 anos num carro para adentrar no seio de outra família, ou então na guarda do seu pai, sendo que ele não tem mais esse conceito do que vem a ser pai, essa desvinculação na sua mente do que é realmente ser um pai? Isso acaba sendo realmente uma coisa muito grave e acontece com mais frequência do que às vezes as pessoas pensam. O ponto é, nós estamos numa realidade diferente. Ponto. A gente começa a perceber que os pais estão querendo participar mais, ser mais pais, verdadeiramente. Meu pai eu nem via como sendo machista, mas eu acho que meu pai nunca foi de dar banho, de trocar fralda, de fazer comida. Mas como filho, quando você começou a observar que esse padrão dele era o padrão do melhor que ele poderia proporcionar para você, mas era algo que estava faltando, alguma coisa que você percebeu. Ah, Daniel, isso daí é complicado pelo seguinte, eu só fui perceber que realmente alguma coisa estava meio fora do lugar depois que eu cresci. Porque a gente acaba entrando numa realidade que aquilo ali é o comum. E esse é o ponto muito delicado. A quebra de paradigma, às vezes, é nem que você está querendo mudar alguma coisa que você considere ser errado. Às vezes você considera que é tão comum, tão natural, que isso daqui é a verdade. E sendo essa a verdade, como que você vai pensar em alguma coisa diferente? Então, eu, por exemplo, cresci num lar onde tinha minha mãe e 2 irmãs. Se eu fosse para, de repente, lavar a louça, minha mãe me chamava atenção. Não, porque tem 3 mulheres aqui em casa. Então, eu fui criado num lar onde a cultura do machismo, e eu nem sabia o que era isso na época, era muito em voga, era muito comum. E nesse ponto, eu comecei a ver que eu me sentia mal com isso, desconfortável. Eu tenho ainda algumas questões que eu vejo que eu precisava desenvolver mais, mas eu mudo porque eu quero. Eu não tenho esse comum, esse costume, porque eu não fui criado dessa forma. Antigamente, nas épocas passadas, ou seja, a gente observava muito isso na geração sênior, na geração Baby Boom, que é a geração dos idosos de 60, 65, 70 anos, que os pais, de uma certa forma, olhavam as mulheres como objeto de desejo, objeto de satisfação sexual, e as mulheres, com as gerações que foram vindo, as nossas gerações, as mulheres foram tendo voz ativa na sociedade, sendo que elas foram se libertando desses paradigmas. Como você vê, na sua opinião, você acha que a mulher ela teve um papel transformador na opinião do homem ou não? Mas com certeza, Daniel, com certeza. Não é que foi somente isso, mas com certeza as mulheres agora buscando e assumindo as rédeas das próprias vidas, ou pelo menos buscando e lutando para isso, elas não aceitam qualquer coisa. Mas isso é graças ao quê? A informação que vai se tendo cada vez mais. Nunca se teve tanta literatura sobre ser pai e mãe. Nunca se teve tantos programas, conteúdos na internet sobre ser pai e mãe. Então, a partir do momento que a mulher, que tem uma tendência natural a se abrir e perguntar mais do que os homens, uma vez mais, uma cultura machista, patriarcal, onde o homem tem que ser o forte, tem que ser o que vai suprir, que vai prover sempre. Isso tudo acaba sendo muito delicado. Mas a mulher agora, ela chega e fala, não quero. Como assim? Para eu ter um peso morto, que ainda fica me dando mais apreensão, mais trabalho, mais problemas na minha cabeça, eu já tenho aqui, eu não quero ser mãe do meu filho e do meu marido. E a partir do momento que eu não quero ser mãe, eu não vou aceitar isso.
Nunca se teve tantas separações quanto, historicamente, a gente começa a perceber. Então, nós vamos por um breve comercial e eu gostaria que o senhor falasse sobre o seguinte, sobre essa parte de divórcios e o papel do pai na relação em que não existe mais a relação entre mãe e pai, mas existe a relação de filho, né, filhos e pai. Eu gostaria que o senhor falasse sobre isso após os nossos comerciais. Nós vamos para um breve intervalo e já retornamos aqui na Interior TV. Notícias e informações é aqui na Interior TV. E você que quer anunciar o seu negócio, fazer uma propaganda, aqui é o local. Na Interior TV nós temos preços promocionais para você divulgar a sua marca. Então, entre em contato com nossa produção com o telefone que está passando aqui e eles passarão todos os detalhes. Interior TV, a gente faz para você. Interior TV, a gente faz para você. Voltamos nos nossos comerciais e ao meu lado, Sauler Barcelos, terapeuta. E o nosso tema é: por que não estudamos para sermos pais? Sauler, nós estávamos comentando no primeiro break que as relações entre pais e filhos têm se modificado e muitas das vezes o pai ele não tinha observado algumas nuances, alguns pormenores, vamos dizer assim, sobre o que era ser pai. Estávamos relatando também sobre como o homem via a mulher nos tempos antigos como um objeto de desejo, satisfação sexual, e hoje a mulher ela começou a despertar o olhar do homem em relação ao que ela é realmente. E nós estávamos justamente falando sobre a parte do cuidado, o porquê de uma relação que se termina, o término de uma relação, o pai precisa estar presente e como ele vê isso. Ou seja, como que vai ser a tarefa do pai agora sendo o agente principal do cuidado, ou seja, sendo aquele agente que está sozinho, sem a contribuição da mãe. Como ele tem visto isso? É muito interessante você falar isso, porque, como eu estava falando antes, agora as informações estão cada vez mais ampliadas e nós temos tanto desenhos, filmes, mostrando justo esse cenário. E me permita aqui rapidinho fazer duas alusões. A primeira, não sei se todos já tiveram oportunidade até você, de ver Os Incríveis 2, da Disney Pixar. E não sei se é a Disney Pixar ou só a Disney, mas é muito interessante que até a metade do filme é justamente o Senhor Incrível, que é o pai, que é o fortão, que é o incrível da relação, que sempre foi o provedor, que mesmo quando tiveram as situações onde os heróis não poderiam aparecer, ele que foi trabalhar para prover a família, e aí é justamente vendo que a mulher dele, que foi voltar para lutar contra o crime, e ele teve que ficar em casa, cuidando de uma adolescente, de uma criança e de um bebê. Cara, que incrível que foi essa situação. Uma das coisas que você tocou que é muito importante para você ver que realmente, telespectador, ouvinte, internauta, eu pesquiso. Uma das observações que a geração Z, essa geração de 18 anos, tem perguntado é por que a geração X gosta tanto do Walt Disney. Uma das coisas está aí, porque ela sempre tem uma moral na história, um fundo de verdade. Porque se você for ver bem, a parte da dramaturgia, a parte do entretenimento do desenho tem alguma coisa a ver. Então, eu estou respondendo a sua pergunta, você aí da geração Z que está me assistindo, por que nós gostamos dos desenhos animados do Walt Disney? Voltando. Isso é muito legal, porque o porquê também, né, a gente analisar que está tão diferente essa realidade hoje. Como eu falei também, as informações estão cada vez mais velozes. E os jovens cada vez mais estão conectados. Então, de repente, ele vê algum programa, vê o desenho, o Senhor Incrível lá, chegando e ficando com raiva. Caraca, não é possível, eu sou um péssimo pai. Eu não consigo botar o meu filho para dormir. Eu não consigo ensinar matemática para o meu outro filho. Eu não consigo aconselhar a minha filha que ela levou um bolo do namoradinho. As frustrações do dia a dia. Que a mãe normalmente lhe dá hiper comum. E por que sempre lidou de uma forma hipercomum? Porque não tinha jeito. O homem não se fazia presente dentro de casa. Ele vinha, trabalhava, entrava em casa, às vezes chegava e, tô saindo com os amigos, e tô saindo com os amigos e boa. E a mulher, ele não tá nem querendo saber. Então, essa nova geração, Daniel, começa a questionar, meu irmão, isso tá acontecendo aqui na minha casa.
O meu pai tá fazendo isso é um absurdo. E aí ele vê na dramaturgia, na animação, o sofrimento da mãe. E ele olha pra mãe e fala, caraca, ela tá sofrendo desse mesmo jeito. E o meu pai continua na mesma pegada. É um que espelho, absurdo. né? Um espelhamento. Você se vê Exato. ali. E uma das coisas que essa geração X não entende é porque a gente fala tanto de boleto bancário. Né? Tem tanta preocupação em relação a isso. Eu digo para você que, em parte, os homens têm essa preocupação em ser o provedor. Então, quando ele fala muito de boleto bancário, do Walt Disney, dos memes, dos Friends, é por causa disso, porque ele se identifica. É, na verdade, o retrato de uma comunicação daquela civilização, ou seja, daquela geração. E às vezes você não entende. Então, se você, da geração Z, puder entender um pouco, seu pai seria interessante. Por quê? Para ele entender você também precisa entender ele. Uma coisa muito interessante que tem acontecido são que hoje essa geração Z, essa geração que tem adentrado ao mundo da informática, ao mundo da tecnologia, tem tido um poder aquisitivo. Ou seja, eles com 13, 14 anos estão com dinheiro, às vezes, a mais nas suas contas bancárias do que os próprios pais. Como esse pai pode lidar com essa situação que, ao meu ver, de uma certa forma, se traduz em algo um pouco conflitante? Porque ele era o provedor do lar e, de uma certa forma, ele precisa, numa crise, pedir ajuda, auxílio ao seu filho. Uhum. Sabe o que eu vejo, Daniel? Um monte de homem que tem crianças feridas internas, adolescentes frustrados porque não foram validados nas suas necessidades e hoje são pais. Então, eles que não tiveram, acham que os filhos também não têm que ter. Eu tô vivo, eu tô aqui, tô com família, tô com saúde, eu funcionei. Mas assim, a gente não tem que sobreviver, a gente tem que viver e viver com qualidade. Ou seja, aquela questão que a mãe às vezes falava, ou o pai reforçava, se voltar para casa, se apanhar na rua, tem que se virar por lá. E se ficar chorando, aqui vai apanhar também. Também tem muito disso. O receio do que eu posso vir a receber dos meus pais, além de estar sofrendo. E isso acontece até hoje. O bullying de hoje acontecia já há muito tempo e também era muito pesado, só que não tinha essa nomenclatura. Então, quando você fala sobre o pai que não consegue suportar, lidar com essa questão do filho, que às vezes tem mais grana do que ele, tem mais desenvoltura do que ele, é porque ele é uma pessoa frustrada de não ter funcionado do jeito que gostaria. Ao invés de se felicitar, ficar contente que o filho está se desenvolvendo, ele entra numa competição e nem percebe. Ou Como seja, assim? vai na baladinha com o filho, quer de uma certa forma azarar as coleguinhas. Isso acontece muito ou não? Também acontece disso, aquele que não quer assumir o seu papel como pai e aí entra numa competição. Acontece muito com mulheres. Entendi. Eu atendo muitas mulheres onde mães até ficam com os namorados e tudo, mas ainda assim também acontece naquela vertente que você tinha puxado sobre o pai estar desconfortável de receber menos ou então ser quase equiparado com o filho. Primeiro ponto, o filho começa a se perceber não mais tão dependente. E isso faz com que aquele que necessita se sentir poderoso perante alguém, e muitas das vezes dos filhos, perca isso. Como é um filho dizer não para um pai? Assim, nessa concepção de que ele escuta um não daquele ser que ele tinha, de uma certa forma, a administração do cuidado. É muito legal isso também, Daniel. Deveria ser a coisa mais natural do mundo, porque o não é simplesmente uma negativa daquilo que eu não gosto. E se eu não posso dizer não, tanto o pai dizer não pro filho ou o filho dizer não pro pai, eu não estou conseguindo ser validado no meu querer. Por que eu estou te perguntando isso? Porque antigamente as formas de trabalho, os regimes de contratação eram de CLT. Né? Regime CLT, todo mundo queria ter uma carteira assinada, os pais falavam, meu filho, você precisa ter uma carteira assinada, você precisa ter um vínculo público, você precisa ser um concursado, você precisa ser alguém na vida. Quando essa geração começou a ganhar dinheiro de outra forma, existiram alguns conflitos. Na sua opinião, o que faz um filho perder a admiração no pai em relação aos conflitos? Eu acredito que o fato de não ser validado, de não receber o que mais necessita, começa a perder essa admiração.
Muitos pais acreditam que seus filhos os respeitam pra caramba, e na verdade é temor, não é respeito. O respeito se adquire, se ganha. A pessoa começa a ver o outro com admiração, e aí sim o respeito surge. O respeito pelo temor não é respeito, é medo. É medo. Então, o que eu vejo é justo isso. Essa modificação acontecendo hoje nos dias atuais, uma vez mais, informação. Uma vez mais, a pessoa querendo fazer diferente. Só que em grande parte das vezes, eu que estou com o meu paradigma, eu ainda estou muito arraigado de que tem que fazer faculdade, tem que fazer pós-doutorado. Sinceramente, os tempos são outros. Não estou aqui desprezando o fato de faculdade e de estudo. Por favor, não é isso. Mas existem outros formatos. Quantas pessoas que não estão num regime CLT, estão trabalhando como autônomos e estão muito bem? Eu, particularmente, estou, graças a Deus, muito bem como autônomo. É aquele velho ditado popular, que todo mundo mais antigo certamente já ouviu, e alguns ainda dessa geração ouvem: mais vale um pássaro na mão do que dois voando. Isso é uma baita programação mental extremamente prejudicial para todo mundo, porque você acredita que tem que ter o certo do que ter o duvidoso. Mas vamos pensar, de uma forma muito rápida, 1 para 2, aqui é o dobro. Você se fica segurando 1, porque é certo, mas não se lança para ter no mínimo o dobro. E é um mínimo, porque às vezes pode ser muito mais do que o dobro. Sabe-se lá se terão outros pássaros voando também? Entendi. E quantos que você consegue angariar, quantos que você consegue realmente ter? A gente precisa ampliar essa visão, sair da mediocridade, sair do receio para a gente se lançar e ser cada vez melhor. Na sua opinião, por que essa época dos dois era tão desvantajoso? Por que era tão convincente ter a certeza do pouco do que a dúvida do muito? Cultural também. Entendi. Cultural. Na verdade, se nós pararmos para analisar, o assunto é extenso e vai puxando várias e várias raízes. O pai abraçou essa lógica da certeza, né? Porque, assim, de uma certa forma, eu acredito que existem muitos pais que não são muito bem interpretados e aí lançam o julgamento. Porque eu acho assim que nós, como pais, de uma certa forma, nós queremos o quê? Deixar uma segurança, um solo fértil. Mas eu posso estar errado. Mas em muitos dos casos não existe a certeza absoluta. E eu acho que é isso que os pais erram. Sabe o que acontece? Eu não sei se todo mundo está ciente ou está acostumado com esse termo, mas vale a pena todo mundo pesquisar sobre narcisismo. Os pais, normalmente, não têm o filho para criar ele para o mundo, têm o filho para criar para si, para suprir as suas carências, para suprir os seus anseios. E isso é péssimo, porque isso não é nada empático. Esse ditado que diz, quando meu filho tiver uma ascensão profissional, ele vai ter que cuidar de mim. Isso é narcisismo? Pode vir a ser. O narcisismo, ele é um tanto quanto mais complexo e chega a ser uma doença. Vou te falar um exemplo. Um pai que projeta o filho para ser um profissional da carreira pública e ele se transforma num profissional que o pai tanto quis. Isso, de uma certa forma, é narcisismo ou não? Não necessariamente. Pode, em conjunto com outras coisas, sim. Eu posso, de repente, acreditar verdadeiramente que é o melhor para o meu filho ir por um caminho e incentivar ele para ir. O narcisismo, ele é muito mais numa troca de posições e, às vezes, até mesmo de foco. Exemplo, chega uma filha ou um filho e fala lá com a sua mãe ou com seu pai: nossa, eu tô sofrendo tanto porque eu tive um problema no meu relacionamento. Mas o meu relacionamento, cara, muito mais complicado. Tipo, invalida o que o filho traz para ele estar no foco. Nossa, eu tô com dificuldade de pagar o meu aluguel. Já fiquei com 3 meses o aluguel atrasado. Tipo, invalida. E a partir do momento que você invalida e traz o foco para você, o narcisismo é justo isso. A necessidade de estar sempre em destaque. Não um destaque aparecendo como sendo suprassumo, mas para ser cuidado. É algo muito sutil, né, doutor? Algo bem sutil. Em alguns casos se torna mais evidente. Mas aí o adoecimento é muito mais explícito e muito mais tenso também. Então, vou te fazer uma pergunta em relação a isso, um pouco polêmico, já que você falou. Quando essa criança cresce e ele observa que ele foi, de uma certa forma, vítima desse pai,
como ele consegue enxergar esse pai? Existe muito trauma e depois disso ele não consegue mais se aproximar do pai? Como que isso acontece em relação a esses conflitos? Olha, eu vou ser muito sincero e não é puxando sardinha para o meu segmento não, mas sem terapia às vezes fica bem complicado. E o porquê? Qual é o propósito do atendimento terapêutico? Uma vez mais, que é totalmente condizente com o nosso tema, buscar conhecimento, entender sobre si, entender o que está se passando no seu íntimo, no seu universo mental. Quanto mais você compreende, você amplia a sua visão, você consegue lidar com as situações. Existe uma frase que eu utilizo muito, que é tudo que a gente foca cresce. Se você foca nas suas angústias, elas vão crescer ao ponto de sufocar. Mas se você começar a ampliar a sua visão e ver o que você aprendeu, como que você desenvolveu, onde você está hoje, apesar de, você começa a perceber que não foi somente um fracasso, não foi somente coisas terríveis, tiveram coisas positivas também. Não é agradecer, nossa, que bom que eu sofri assim com meu pai e com minha mãe, não. Mas você conseguir ampliar a sua visão para você não se massacrar com aquilo que é existente e que é bem prejudicial. Ou seja, se você, internauta, telespectador e ouvinte, se identificou com essa informação e acha que precisa de ajuda, por que não buscar ajuda? Doutor, eu gostaria de agradecer mais uma vez, porque eu sei que essa informação é muito relevante. Gostaria que o senhor deixasse essas informações como um telefone de contato, WhatsApp, onde a gente pode te encontrar, ou, se não puder te encontrar em local fixo, encontrar nas redes sociais. Maravilha. Agradeço imensamente a oportunidade, Daniel, por estar aqui, para ter essa troca. E aqui eu quero realmente colocar que assim, é imprescindível que nós possamos nos compreender. Então, se vocês quiserem entrar em contato comigo, eu vou me colocar aqui totalmente à disposição para trocar uma ideia. O meu WhatsApp é DDD 22 99947 3799. DDD 22 99947 3799, e também podem me encontrar nas mídias sociais, colocando Sauler Barcelos. Vocês já vão conseguir encontrar tanto no Instagram, Facebook e também no YouTube, que eu sempre coloco vídeos para instruções, para de repente motivação e também sobre a questão terapêutica. Eu gostaria de agradecer a você que ficou até esse momento conosco. Não esqueça, o nosso programa começa às 20h30 todas as terças-feiras. Às 20h30 todas as terças-feiras. Eu espero você aqui na Interior TV. Até! Interior TV. A gente faz pra você.